Filipenses capítulo 3, versículo 12 a 14, está escrito assim. Versículo 12 a 14, está escrito assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo que eu fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Vamos repetir o versículo 13 bem forte, irmãos. Vamos lá. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Você crê nessa palavra? Dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus, que vai ministrar nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, você sabe o que é interessante nesse versículo? O apóstolo Paulo ele fala assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você acha que essas palavras que foram faladas aqui foi falada por uma pessoa que estava triste ou por uma pessoa que estava alegre? Por uma pessoa que estava alegre. Agora, como que uma pessoa fala que está indo para o alvo, que esquece as coisas que ficaram para trás, e essa pessoa está presa? Essa pessoa está numa prisão. Quando o apóstolo Paulo ele escreve essa carta, ele estava preso na prisão, e ele pega e está todo animado falando dessa palavra. Será que se a gente tivesse preso, será que se a gente tivesse doente, será que se a gente estivesse passando por problemas, por aflições, por angústias, será que a gente estaria falando palavras alegres, assim como o apóstolo Paulo está falando? O apóstolo Paulo estava preso no momento em que ele está falando essas palavras. E olha o que ele fala, irmãos, uma pessoa que está presa: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo aonde? Ele estava preso, irmãos. É só pela fé que o homem fala dessa forma. E quando o apóstolo Paulo escreve essa carta, ele estava preso lá na cidade de Éfeso, sofrendo maus tratos e privações, incerteza do seu destino. Escreve essa carta aos cristãos de Filipe. Paulo tinha tudo para murmurar, lamentar-se com relação à sua situação. Estava preso por pregar o Evangelho, mas ele escrevendo mostra-se alegre, confiante e cheio de esperança. A pergunta que nós devemos fazer: qual é o segredo do apóstolo Paulo? O que faz com que ele esteja tão bem em uma situação tão complicada como essa? O segredo é que o apóstolo Paulo tinha um alvo: o céu. E ele não desviava desse alvo.
vamos aprender com o apóstolo Paulo 3 lições que não vão nos deixar sempre animados, sempre perseverantes, mesmo quando estamos passando por um problema sério, como o apóstolo Paulo estava passando. Sabe qual que é a primeira lição que nós aprendemos? Ela está lá no versículo 12, está escrito assim: não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Você viu ele falando? Eu estou preso. E a primeira lição que aprendemos é uma vida marcada pela humildade. A humildade é a marca dos homens de Deus, como João Batista, o primo de Jesus. Jesus vai dizer a respeito de João Batista, que dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. Enquanto não aprendemos a lição da humildade, jamais seremos felizes, triunfantes e usados por Deus. A experiência de Moisés mostra isso. Os primeiros 40 anos da vida dele passou achando que era tudo. Os 40 anos seguintes descobrindo que não era nada. E os últimos anos gloriosos, porque descobriu que Deus era tudo na vida dele. Deus não precisa de você, meu irmão. É você que precisa dele. Sem você, ele continua sendo Deus. Mas sem ele, não somos nada. O segredo da humildade está na intimidade com Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais ficamos perceptivos nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades e a grandeza de Deus. Irmãos, não existe coisa mais linda do que a humildade. Porque a humildade, ela abre porta em todos os lugares. Aonde você chega, que você trata bem as pessoas, que você ajuda as pessoas, que você faz com que as pessoas vejam Jesus na tua vida, ali aquelas portas ficam abertas para você, porque você mostra a humildade de Jesus. E não existia uma pessoa com mais exemplo de humildade do que Jesus. Porque Jesus, ele poderia dizer: eu não vou morrer por aqueles pecadores, eu não vou descer lá na terra, eu estou aqui no céu, eu estou aqui com Deus, eu não vou nascer no ventre de Maria e morrer por aquele povo que, em vez de vir para a igreja, está lá no bailão no domingo, está lá no inferninho. Eu não vou morrer por aquele povo. Mas Jesus era humilde, não só humilde como pessoa, mas principalmente humilde espiritualmente. Porque quando ele ia ser preso, quando ele ia ser traído, ali ele estava no monte do Getsêmani, e ele sabia que a qualquer momento aqueles guardas viriam e iam prender ele. E a Bíblia diz que ali naquele momento, Jesus, conversando com Deus, orando a Deus, no momento de aflição, sabendo que tinha chegado a hora, a Bíblia diz que Jesus, do suor dele, saíam gotas de sangue. E mesmo saindo gotas de sangue do corpo de Jesus, ainda Jesus fala assim, ó: Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Aleluia. E naquele momento que Jesus dá aquele exemplo de humildade, aquela atitude de humildade, onde ele fala: Senhor, eu vou continuar a minha missão. Então vem Judas, dá um beijo nele, traiu ele com um beijo, e então vem os guardas romanos, prendem ele, esbofeteiam ele, acorrentam ele, colocam uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, esbofeteiam ele, batem com vara nele, chicoteiam ele com um chicote que tinha um ferro que cortava com as pontas, grudava na pessoa, e quando puxava, tirava a pele. E tudo isso Jesus fez por humildade. Aleluia. Sem correr em nenhum momento
da sua missão. Irmãos, todos nós temos uma missão. Pastor, qual é a missão que eu tenho? A missão que você tem é de ser servo. Você foi chamado para ser servo de Cristo. E quando você recebe essa vocação, assim como Paulo recebeu, quando você recebe esse chamado de ser servo de Cristo, você não é chamado para ser servo do pastor. Você não é chamado para ser servo da igreja. Mas você é chamado para ser ministro do Evangelho. Você é chamado para trabalhar para o reino. Você é chamado para dar a tua vida pelo reino de Deus. É uma vocação. E só consegue fazer isso quem é humilde. Só consegue fazer isso quem entende o seu chamado. Por que você está aqui? E o que você tem que fazer? Por isso que quando eu falo para você, irmãos, vamos evangelizar, vamos pregar a palavra, vamos trazer mais pessoas. Eu estou falando do chamado que Deus deu para vocês. Não é o chamado meu, mas o chamado que Deus deu para vocês. Irmãos, como é que vocês acham que é a vida de pastor? Irmãos, eu estou com 58 anos. Eu já tenho minha casa, eu já tenho meu carro, eu já tenho uma vida financeira estabilizada, eu tenho saúde, eu tenho família, eu tenho esposa. Eu poderia chegar nesse momento e dizer: eu não quero mais nada. Tudo que eu queria eu consegui. Tudo que eu desejava eu consegui. Mas sabe por que eu estou aqui? Porque eu tenho uma missão. Porque hoje o meu objetivo não é mais lutar por tesouros da terra. O meu objetivo hoje é alcançar tesouros no céu. Glória a Deus, aleluia. Hoje eu vou poder chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, 30 anos de pastor e mais de 1.500 batismos. Irmãos, eu conheço um pastor que prega a palavra e nunca batizou ninguém. E o pastor foi chamado para batizar. O pastor não foi chamado para ensinar teologia em cima do púlpito. O pastor foi chamado para batizar. O pastor foi chamado para trazer pessoas que estão desviadas, pessoas que estão afastadas. O pastor foi chamado para apacentar. E não para ensinar teologia sem ter nenhum tipo de resultado na vida dele. E eu conheço pastores e pastoras que nunca batizaram uma alma. Então o alvo não é mais dinheiro, o alvo não é mais riqueza, o alvo não é mais carro, mas o alvo é aquilo que o apóstolo Paulo falou: o meu alvo é o céu, o meu alvo é aquilo que Cristo Jesus deixou para mim. Irmãos, se você estiver diante do Senhor Jesus hoje, quais são as almas que você vai apresentar para Ele? Ah, eu não consegui batizar, mas eu consegui levar para a igreja, eu consegui evangelizar, eu consegui falar de Jesus para elas. Porque você não tem obrigação de fazer com que a pessoa se converta e que a pessoa se batize, mas você tem a obrigação de ensinar o evangelho para ela. Você tem a obrigação de falar de Jesus para ela, porque você foi chamado para ser servo. E o servo é aquele que é humilde diante de Deus, diante do seu chamado, diante da sua vocação, e humilde diante do seu próximo. Teve uma época em que eu trabalhava num salão, e o patrão, ele precisava colocar um gerente lá no salão, e tinham 7 funcionários. Aquele patrão pegou e fez uma experiência com cada um dos funcionários uma semana
foi um funcionário, outra semana foi outro, outra semana foi outro. Cada semana foi um que cuidou do salão. Quando terminou as 7 semanas, aquele patrão me chamou e falou assim: você de 50% você vai ganhar 70%. E você vai ganhar, e você vai ser o gerente do salão. E você quer saber qual é o motivo? Eu falei: não sei. Ele falou: porque você nunca teve problema de relacionamento com as pessoas aqui no salão. Todo mundo gosta de você. E segundo, é a parte mais importante, você se mostrou humilde. Porque em todas as semanas eu coloquei dinheiro sobrando no caixa. E só na tua semana sobrou dinheiro. Ele fez um teste de honestidade. Ele colocava dinheiro no caixa para ver se ia sobrar dinheiro no final do dia. E só na minha semana que sobrou dinheiro. Então, irmãos, a gente nunca perde por ser honesto. A gente nunca perde por ser humilde. A gente nunca perde por cumprir a nossa missão. Eu falei para a pastora Clarice vai se preparando. Porque eu vou ser pastor até o último dia da minha vida. E se tiver que morrer em cima do altar, eu vou morrer em cima do altar. E se não tiver salário, vai se preparando, porque eu vou trabalhar até o último dia da minha vida. Por quê, irmãos? Porque eu tenho uma missão. E essa missão foi Deus que me deu. Eu não tenho que mostrar para Deus quantidade de pessoas, mas eu tenho que mostrar para Deus que todas as pessoas que Deus colocou para mim cuidar, eu cuidei bem. Por isso que eu falei para o irmão Gessé, que dia que a gente pode visitar a irmã Neide? Porque a igreja tem que fazer isso, irmãos. Se a gente soubesse que a irmã Neide tinha feito a cirurgia, nós tínhamos até no hospital. Mas agora que ela vai voltar, nós vamos lá visitar ela. E eu quero que vocês vão comigo. Porque no momento que ela está mais ali precisando de ajuda, é o momento que nós precisamos estar lá. Precisamos estar com ela, precisamos estar orando, precisamos estar dando uma força para ela como irmãos. E isso demonstra o quê? Humildade. Amém? Então a primeira coisa que nós aprendemos e que o apóstolo Paulo vem nos ensinar é que nós precisamos ter uma vida marcada pela humildade. A segunda lição que aprendemos está no versículo 13. Está escrito assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão adiante de mim. A segunda lição que aprendemos é que precisamos viver uma vida de renúncia da nossa vontade. Olha o que o apóstolo Paulo diz: uma coisa faço, é que me esquecendo, deixando as coisas que para trás ficam, para avançar na vida. Nós precisamos nos livrar das bagagens pesadas do passado. Elas dificultam a nossa caminhada, dificultam a nossa vida no presente. O passado existe para aprendermos com ele, não para vivermos nele ou dominados por ele. Não permita que o passado profetize seu futuro, ou que o diabo o use para destruir o presente abençoado que Deus tem para você. E é com muita tristeza que vejo muitos casais que tiveram grandes momentos juntos e hoje vivem apenas dessas recordações, ou o contrário, não se permite reescrever uma nova história. Irmãos, o passado só vem nos dar experiência. Deus, ele permite que a gente erre para que a gente amadureça. Deus permite que a gente cresça até olhando o erro dos outros, para a gente não cometer nem os erros dos outros. Então, se você vive no passado, você não consegue avançar para o presente, porque o presente não consegue viver do passado.
Se você vive no passado, você não consegue avançar para o futuro, porque o futuro não consegue avançar se tiver passado. Então você precisa se curar de tudo aquilo que levou você a ficar triste e que você acha que não tem mais jeito para você. Por isso que eu sempre digo que quando uma pessoa se separa, ela deve esperar no mínimo 2 anos para conseguir outra pessoa. Por quê, pastor? Porque tem muita coisa para ser curada. Tem muita coisa que ficou do passado, que se você não for curado, se você não for curada, você vai levar para o teu próximo relacionamento. E essas coisas precisam ser curadas. Então, não viva do passado. E não pense que porque não deu certo lá atrás, não vai dar certo agora. Não, Deus tem coisas novas para você. Deus tem coisas melhores para você. A única coisa é que você não pode atrapalhar os planos de Deus. Deus tem coisas boas e ótimas para você, mas às vezes você atrapalha os planos de Deus. Não é aquilo que Deus quer para você, mas por causa da tua ansiedade, por causa da tua pressa, você acaba às vezes errando, porque você não soube esperar o momento de Deus e aquilo que Deus tinha para a tua vida. Então não viva mais do passado. Use o passado só para você ter ele na memória, para que você não cometa os mesmos erros que você cometeu lá atrás. Então para isso o passado vai ser bom. E outra coisa, nunca deixe alguém falar para você: você é pecador. Sabe por quê? Porque você não é mais pecador. Você foi justificado por Cristo. Glória a Deus. Você peca, mas o sangue de Jesus te lava de todo pecado. Você foi justificado por Cristo. Você foi justificado pela fé. Por isso ninguém pode acusar o teu passado. Ninguém pode acusar aquilo que você fez lá atrás. Porque só Deus é juiz. Só Ele é quem sabe o que você fez, e só Ele sabe o quanto você se arrependeu. Então, nunca coloque na tua mente: ah, mas eu não consigo ir para frente, eu não consigo fazer isso porque eu sou pecador. Não, você não é pecador. Você era pecador. Hoje você peca por acidente. Hoje o Espírito Santo habita dentro de você. Hoje o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo te limpa de tudo aquilo que ficou no passado. E a única pessoa que pode acusar você é o diabo, porque ele é acusador. Mas Jesus não. Pelo contrário, Jesus diz: nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Então não viva do passado. Se tem alguma coisa que está impedindo você de avançar no presente, de avançar para o futuro, se liberte do passado. Olhe a Deus e fala: Senhor, esse passado não existe mais. Esse passado morreu. Daqui para frente é novo. Daqui para frente o alvo é Cristo. Daqui para frente o alvo é alegria. Daqui para frente o alvo é restauração. Daqui para frente o alvo é restituição. E eu não vivo mais no passado. Não viva mais lá, porque ele está morto. Amém? Amém? Então a segunda lição que nós aprendemos com o apóstolo Paulo: nós temos que viver uma vida de renúncias da nossa vontade e se libertar do passado. E a terceira lição que nós aprendemos é viver uma vida de perseverança em busca do alvo que é fixado por Deus. Isso está escrito lá no versículo 14, quando o apóstolo Paulo diz assim: prossigo para o alvo, mesmo estando preso, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
O que move os homens, sem dúvida, são os seus sonhos. O que move os homens são os seus alvos, são os seus ideais. Sem alvos, nós não saímos do lugar. Não temos motivação para avançar. Não otimizamos o uso do tempo. Não aproveitamos os recursos. Não tendo um foco na vida. Não tendo um alvo na nossa vida. Nossos alvos e sonhos não podem ser alcançados se não tivermos perseverança. E é uma frase que diz: os fracos olham para o futuro como inatingível, os temerosos como desconhecido e aterrorizador, o perseverante como oportunidade a ser aproveitada. O maior alvo que temos que ter na vida, pelo qual temos que ser perseverantes, é a vocação. O chamado que o Senhor tem para nós. Viver a vida que Ele tem para nós. E Paulo menciona que o grande objetivo da sua vida era cumprir o chamado de Deus para ele. O que fazia a sua vida ter sentido é que ele estava no centro da vontade de Deus, fazendo o que o Senhor o chamou para fazer. Seja perseverante no alvo, seja perseverante no chamado de Deus, pois Ele vai te honrar. Ele tem prêmios para você. Persevere no alvo, persevere na vocação que Deus tem para você, para que aconteça com você o que o apóstolo Paulo falou lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da vida me está preparada, a qual naquele dia o Senhor, reto juiz, me dará, não apenas a mim, mas a todos que amam a sua vinda. O prêmio da coroa da vida não é só para o apóstolo Paulo. A todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. Sabe o que vai acontecer se você for perseverante? No dia que você se despedir dessa terra, Jesus vai dizer assim para você: chega de te amar de longe, venha que eu quero te amar de perto. O dia que o Senhor Jesus falar isso para você, você vai lá para o tribunal de Cristo. Você não vai para o julgamento, porque julgamento é só para quem não é salvo. Você vai para o tribunal de Cristo. Sabe o que você vai fazer lá no tribunal de Cristo? Receber teus prêmios, receber a coroa da vida, a coroa da alegria, a coroa incorruptível. Tem 5 coroas para você lá. Você vai receber uma ou algumas. Vai depender da tua vocação, da tua humildade, do teu chamado que você não deixou para trás. Isso não é só para pastor, isso não é só para apóstolo, é para todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. E lá, no tribunal de Cristo, vai ter um crivo, vai ter um fogo do Espírito Santo, que vai passar em você assim, ó. E quando passar aquele fogo do Espírito Santo em você, ali vão ter 6 tipos de obra. Vão ter obras de palha, de madeira e de ferro. E essas 3 obras de palha, madeira e ferro não recebem galardão. Mas também vão ter obras de ouro, prata e pedras preciosas. E quando o Espírito Santo passar aquele crivo do fogo do Espírito Santo em você, e ver que você foi humilde, ver que você não largou o chamado, ver que você não largou a vocação, ver que você não desistiu, ele vai ver e vai olhar ali obras preciosas de ouro, de prata e de pedras preciosas. E o Senhor Jesus vai dizer: vem aqui, servo bom e fiel. E ali Deus vai te coroar.
Ali você vai receber a coroa da vida, a coroa incorruptível. Pastor, por que a coroa incorruptível? Porque o nosso corpo precisa ser transformado. Porque a nossa carne e o nosso sangue não se convertem. Nós vamos precisar de outro corpo. Esse aqui não pode ir para lá. Esse aqui é imperfeito. A carne e o sangue não conseguem se converter. Por isso nós vamos precisar de um corpo incorruptível. De um outro corpo. Um corpo que não estraga. Um corpo que não envelhece. Um corpo igual ao do Senhor Jesus, quando Ele ressuscitou. É isso que Deus tem para a tua vida. Amém? Então vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus. Hoje você precisa ter uma vida marcada pela humildade. Você precisa aprender a viver uma vida de renúncia da tua vontade e se libertar do passado. E também você precisa viver uma vida de perseverança em busca do alvo que é fixado por Deus. Não abandonar o teu chamado, não abandonar a tua vocação, não desistir, não desanimar, continuar em frente, sabendo que o teu alvo não é a terra, o teu alvo não é as riquezas, mas o teu alvo é o céu. E todos aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus terão direito a galardões e coroas. E eu quero que você fale assim como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da vida me está preparada, a qual naquele dia o Senhor, o reto juiz, me dará, não apenas a mim, mas a todos que amam a sua vida. A vida triunfante tem essas marcas: humildade, vida enraizada no presente, e um alvo bem definido, para o qual você vai ser perseverante, cumprir a vocação, cumprir o chamado de Deus, receber o prêmio preparado pelo Senhor, lá na glória. Amém? Coloca a mão esquerda no teu coração, coloca a mão direita para o céu e vamos orar junto. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento eu te peço que o Espírito Santo de Deus limpe do meu coração, da minha alma e da minha mente qualquer resíduo do passado. Eu sei que para mim avançar para o presente e para o futuro, eu preciso me libertar do passado. Me ajuda a ser humilde, me ajuda a cumprir o meu chamado, me ajuda a cumprir a minha vocação, me ajuda a ter domínio próprio, me ajuda a ser perseverante, me ajuda a guardar a tua vinda. E eu te peço, meu Deus, limpa a minha alma de qualquer coisa que me afasta do Senhor. Me ensina a ter mais intimidade contigo, me ensina a estar mais próximo de ti, e no nome do Senhor Jesus, que eu possa ter força para cumprir o meu chamado, a minha vocação. Neste momento eu faço uma aliança de obediência, de fidelidade contigo, e eu te peço, meu Deus, escreva o meu nome no livro da vida do Cordeiro, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Dê uma grande salva de palmas para o Espírito Santo de Deus, que falou nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, terça-feira temos Casa de Paz. Na quinta-feira temos culto de ação de graça. Vamos ter um cachorro quente delicioso aqui. Você está convidado a estar jantando conosco na quinta-feira à noite. Amém? Vai ser a primeira quinta-feira do mês. Não, nessa quinta não, é na outra, né? Essa quinta é 31 ainda. Na outra quinta-feira. Não nessa quinta, na outra. Então quinta-feira é culto normal, né? Culto evangelístico.
Na sexta-feira, vigília de oração, entra no teu quarto e ora, né? Juntamente em concordância com a igreja. E no domingo nós vamos ter a ceia do Senhor, em nome de Jesus. Não falte a ceia, participe da ceia em nome de Jesus. Se a tua esposa, Diácono Gessé, não puder vir, a gente vai estar levando a ceia para ela lá na casa dela, na tua casa, tá bom? Vamos estar levando a ceia para ela lá em nome de Jesus, tá bom? De repente a gente já no dia da visita já leva a ceia para ela lá, porque ela está se recuperando, né? Então já levamos a ceia para ela lá em nome de Jesus, amém? Coloque a mão em posição de receber. Cooperador Manuel, eu vou pedir para você orar pelos pedidos da casa de paz. Porque lá na casa de paz fica um pedido lá na casa e um pedido vem para a igreja. E aqui está todo o pedido deles. Está o pedido de 12 pessoas desviadas aqui. Tudo batizado, tudo desviado, mas os pedidos estão aqui. Amém? Então eu quero que você ore por eles e ore pelos pedidos que com fé eles colocaram aqui para a gente estar orando em nome de Jesus. Estenda as mãos, irmãos. Cumprimentos do Pai do Senhor. Amém. Querido Deus e eterno Pai celestial que estás nos céus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, que o Senhor venha alcançar, Senhor, essas pessoas e também o Senhor possa responder todos esses pedidos que está aqui, Senhor, em Deus, Pai. Senhor, abençoa de uma maneira gloriosa, Pai, que o teu nome seja glorificado através desses pedidos, Senhor Jesus. Senhor, cobre com teu sangue a cada um, Senhor. Senhor, cobre com as tuas mãos santas, meu Pai, e que eles venham sentir um desejo do coração, um desejo ardente de te servir, de vir para a tua casa, reconciliar contigo aqueles que não se reconciliaram ainda, meu Pai. Senhor, de uma maneira gloriosa, Pai, que eles possam sentir a felicidade, Senhor Jesus querido. Sabemos que os dias são maus, sabemos que as horas se aproximam também, Senhor. E não vai ser fácil para ninguém, Senhor. Mas, Senhor, nós estamos na tua presença e também apresentamos essas famílias, a nossa família também, Senhor, nossos familiares também, Senhor, que o Senhor venha alcançar a todos para a glória de Deus, para que o teu nome seja glorificado e exaltado na face dessa terra. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém, Espírito Santo. Obrigado, cooperador Manuel. Coloque a mão em posição de receber, irmãos. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja na sua vida, esteja na sua casa, esteja na sua família, esteja no seu trabalho, na sua empresa, no seu comércio, em todas as áreas da sua vida. Nós profetizamos bênção, profetizamos multiplicação, profetizamos prosperidade em todas as áreas da tua vida, e que tua vida e tudo aquilo que Deus coloca nas tuas mãos seja para a honra e glória de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. E todos dizem amém, amém e amém. Dê uma grande salva de palmas para o nosso Deus. Dá um abraço no teu irmão, dá um abraço na tua irmã. O culto está terminado em nome do Senhor Jesus Cristo.